Eu era gajo, pá. Tá. A sério, eu acredito mesmo que a melhor forma de começar este podcast é pôr a gravar. Porque se nós pudermos a gravar, estamos mais próximos de ter podcast feito. Não sei porquê. Está feito. Há uma cena que me diz. Ninguém tem de saber de onde é que isto começa verdadeiramente. Não é? Lógico, quando tu quiseres. Qual é a tua percepção em relação àquilo que comumente se começou a chamar como gestão de carreira, sendo que alguns aplicam esse termo tendo 2 ou 3 noites no currículo? Eu não acho que é uma questão de gestão de carreira. Eu acho que estão todos mais preocupados com a gestão de imagem. A gestão de imagem é, fica-me bem fazer isto ou não. Sendo que depois acontecem aquelas Ronaldo disses. Quando é o estilista a vestir-me, eu estou impecável. Depois sou apanhado de uma fotografia a sair de casa. Sou o maior bimbo do mundo. Quando tu estás preocupado em parecer uma coisa, tu és aquilo que na cultura do hip-hop se chama muito bem um poser. É que essa palavra, se for trazida para a comédia ou para o stand-up, isso aí desmonta vários modelos de negócio. Pelo menos para alguns há de ser um negócio. Não, tem de ser um negócio, porque senão não vai subsistir. No Man on the Moon do Jim Carrey, em que ele faz o Andy Kaufman, o tipo chega lá e diz: então segunda-feira volto. Ele: não, é melhor não voltar. E ele: estragar-me o negócio. E ele: mas você nem me paga. E ele: estás-me a estragar o negócio. Isto é show business. Without business, there is any show. Essa frase já foi replicada algumas vezes noutros filmes. Já não me recordava que vinha daí. Pelo menos aí está. Agora, onde é que mais pedra no caminho? Mas eu acredito mesmo nisso. Ou seja, o modelo do que tu estás a fazer é consistente financeiramente ou não adianta muito. Mas antes disso, achas que é plausível pensar nisso nas primeiras 5, 10, 20 atuações? Não. Cada um terá o seu guião, até porque há pessoas com mais talento em certas características e que o talento usado de forma grosseira, há pessoas que são naturalmente, ou seja, rápidas em raciocínio, e isso pode ser uma mais-valia, mas também se pode tornar uma deficiência mais à frente se o comediante se agarrar apenas a isso. Tudo pode ser uma vantagem e uma desvantagem a determinada altura. Na comédia, tudo pode acontecer com tudo. Tu seres muito gordo pode ser o teu catchphrase e pode ser o facto pelo qual és ostracizado. Se seres muito magro, a mesma coisa. Tu seres, tudo. Agora a questão é, quando tu pensas nisto, eu estava a dizer isto mais na questão de produção de espetáculo e não na questão da gestão da carreira do comediante. Eu tenho uma regra para comigo que é, quando algum comediante no primeiro ano consegue de alguma forma angariar mais dinheiro do que gastou com a comédia, está a fazer alguma coisa mal. Ou se está a vender demasiado caro e se está a queimar, ou viu pouco os open mics, trabalhou pouco, viu pouco a comédia. Eu já disse isto da outra vez, a comédia é uma amante muito exigente. A comédia é uma amante muito exigente, quer que tu estejas muitas vezes, quer muito de ti sempre. E quando as pessoas começam a escolher muito onde é que apareço, onde é que não apareço, vai-me ficar bem fazer isto, vai-me ficar mal fazer aquilo, especialmente no início da carreira ou da proto-carreira. Vamos lá ver, não sei se alguém tem uma carreira em Portugal, sem ser o Tony. Quanto mais no início é, mais estranho é. Eu dou um exemplo muito simples do João Miguel. O João Miguel Costa. E olha, o João Miguel e Mariana Rosário, foda-se. Sim. Depois ela vem com aquele jeito, não me acerta. Os dois, o primeiro ano daqueles dois putos, e eu com os meus provectos 48 anos ainda posso dizer que eles são putos. O primeiro ano daqueles dois putos foi a rapar tudo que era spot. Tudo. Eles não atuavam 5, 6 vezes por semana. Não era nada. Era e tens open. E eles fizeram tudo. Isso notou-se. É lógico que há algum talento com eles. E este talento faz com que eu também os tenha chamado mais vezes. Porque eles eram os dois bons para a experiência, vá. O binómio estava favorável. Mas agora até parecia uma coisa. Deixa-me beber água, só for. Até vou beber um bocadinho também. Falar de comediantes e de repente o binómio estava favorável. O binómio estava favorável. Estava-me a dizer: então como é que estás na tua carreira na comédia? Pá, o meu binómio está favorável. Mas estava favorável e portanto eles trabalharam muito. E por trabalharem muito, evoluíram muito. O João Miguel Costa é da Trofa, que ainda são a uns 30 ou 40 quilómetros do Porto. Ele, para fazer os open mics todos que fez,
Ele investiu muito dinheiro. Ele investiu muitas horas. O exemplo do João Dias e da Daniela. O João Dias é de Barcelos. Daniela é de Faf. Guimarães, mora em Faf. Mas cada vez que vou fazer um open mic e eu estou na cama, eles ainda têm 1 hora de estrada. Quando é neste nível, tu não te podes dar ao luxo de dizer, epá, atenção que eu aí não vou porque não sei o quê. É lógico que tu depois, até por uma questão do teu equilíbrio, do teu estado emocional, de estás bem e tal, há coisas que começas a passar à frente. Designamos como piores ou... Sim. tu extrais a experiência que tens de extrair, mas já a um ponto já não te dá mais nada. Tu precisas, até para verificares a qualidade da tua comédia, há certo tipo de coisas que não funcionam nos piores sítios. Tu dás-te conta de certas ferramentas que necessitas ter se a comédia for para sítios mais baixos. E ganhas mais, e ganhas um tipo de experiência e de calo que depois te permite. Eu dou sempre este exemplo. Eu, na abertura do Rio em 2016, o primeiro de 2 dias de festival, pá, com um cartaz muito bom, uma cena espetacular e tal, eu estou com 600 pessoas na plateia, esgotado. É a primeira interação do festival e eu chego a palco, pego no microfone e não tem pilhas. O técnico de som, fizemos um soundcheck cedíssimo e ele deixou aquilo ligado. Chegou lá e não tem pilhas. E eu não me borrei, brinquei à mímica com o público. Até apareceu um técnico que me trouxe outro microfone. Lição, nunca façam soundcheck se o É microfone isso, o for com soundcheck pilhas. estranha. Não, a realidade é que se eu não tivesse feito não sei quantos anos de estrada em situações em que, enfim, eu não tinha o calo para aguentar aquilo. Mas isto é um ganho mais ou menos lateral. Não é daqui que tu vais fazer a tua carreira. Quem me ia crucificar se eu dissesse assim, olha, está sem pilhas, isso é isso. Mas isso é extensível a experiências menos favoráveis que possam acontecer num stand-up comedian. Seja tudo o que possas imaginar. Quando vais tendo um registro na memória, aquilo pode ser uma variante que nunca te aconteceu, mas tu já tens 10 exemplos referente àquilo. Já não partes... Pode correr Do mal na zero. mesma, não é? Se calhar uma combinação disto que eu usei anteriormente, se calhar Por serve comparação aqui. já vais. Vais ganhando músculo, não é? Vais ganhando memória muscular, já quase não necessitas de pensar. É quase um gesto kung fu. Acontece e tu lanças sem pensares muito. Ainda referente do comediante, até acho que usaste na última conversa e até andámos aqui à volta da comédia ou humor ser uma amante exigente. Também é extensível a qualquer arte. Se alguém quer enverdar por qualquer uma das artes, tem de dar o corpo e a alma, porque caso contrário vai ficar sempre a meio Tem, caminho. mas o stand-up tem uma particularidade, é que tu não ensaias. Os ensaios são todos em público. No geral não é muito diferente das outras, se quiseres No realmente... resto não, no resto não. Se É realmente o paradoxo das 10 mil horas outra vez. se quiseres dominar o teu ofício, e o que acontece na comédia, e se calhar aí não acontece em algumas artes, porque pensando no stand-up, para o melhor e para o pior, é uma manifestação artística que está a ter muita exposição, e se a comédia é uma amante exigente, que é, para fazê-la bem, necessitas muitas horas, aquilo que acontece é que o comediante está a desviar-se para amantes que não lhe dão tanto, do género pensar em certas poses, pensar em certas fotos, pensar relaciono com este ou com aquele. Se nós somos seres finitos, pensando nisto como uma relação poliamorosa, se o comediante está a despender energia nestas várias amantes, quando chega à amante principal, ou aquela que deveria ser a amante principal, que é a comédia, não vai ter o vigor. Que acabou por entregar um monte de energia a outras coisas. Aqui é preciso separar duas coisas, que é as coisas que eu faço e as coisas que eu comunico. Também são coisas diferentes. Ou seja, eu faço muitas participações em espetáculos que simplesmente não comunico. Porque acho que ia ser só ruído. Os bares que eu faço, os que eu organizo, eu tenho todo o interesse em partilhá-los, porque o meu negócio no stand-up comedy acabou por aparecer por eu produzir noites. Muito mais do que por eu ser contratado como comediante pago. Me permite ter dinheiro no stand-up para poder continuar a fazer stand-up, é isso. O meu objetivo não é ser produtor. Eu não quero isso, eu quero fazer stand-up. Interessa-me produzir, interessa-me, caramba, que eu chegar ao Goia ontem, vir a casa assim, é lógico que eu vou fazer um story e dizer, oh, malta, estão a ver? É destas que eu faço. Lógico. É lógico que se eu for atuar a uma casa qualquer e a casa está muito cheia e tal, não sei o quê, pá, eu tenho se calhar zero interesse, a casa não for minha, não tenho muito interesse em divulgar.
pronto, se calhar uma fotografia com o grupo dos comediantes que atuou e tal, por uma questão de força de grupo e tal, mas de resto não tenho aquela coisa porque tu também és a imagem que tu vendes. Quanto aos sítios onde tu atuas, eu dou o exemplo do gajo que faz isto melhor em Portugal, que é o Hugo Sousa. O Hugo Sousa é, para mim, o melhor stand-up comedian português. Tem alguns que lhe fazem concorrência muito forte, mas o Hugo Sousa, para mim, pá, 10 solos, caramba. Já anda a escrever o 11º, trabalha tanto, tem sempre graça, é impressionante. O Hugo Sousa, já no circuito das casas do Grande Porto, já identificou onde é que estão as casas com o público bom, com o público macio, com o público duro, com o público burro, com o público exigente, não sei o que é. Ele pega no beat, corre com ele as casas numa ordem, em que ele diz assim, eu vou ali e ali já sei. Porque não entrar ali não entra em lado nenhum, corto logo. Depois, não sei o quê, tará, tará, tará. E quando eu vou ali, depois naquele sítio, eu já peço para fazer 30 minutos ou 20 minutos, que é para ser já um chunk grande. E a forma como ele, no circuito de bares, conseguiu ter o ginásio para o material dele, está excelente. E o Hugo Sousa, isso faz com que ele vá a um monte de bares. E eu não acho que isso o prejudique em nada, pelo contrário. Agora, ele não comunica isso. Aparece nas fotografias, mas ele não comunica isso. Está na vida dele, não é? Porque depois isso também é a diferença entre as redes sociais e o que é a vida. Pronto. Não são a mesma coisa. Se o fizesse era demasiado ruído e depois interferiria quando ele realmente começasse a vender um espetáculo em nome próprio. Mas aquilo que ele está a fazer é uma sucessão de testes de resistência ao material e se isto passar por todas, então isto é a prova de bala. Bora, não é? Pronto. Eu ontem estive lá no Goia uma miúda muito simpática, muito engraçada, que é Emma Duarte. Foi acho que a segunda vez que eu a vi atuar. A segunda ou terceira, não tenho meia noção. Não me levará a mal a menina de certeza, porque eu sou apenas um velho quase senil. E ela estava a dizer, pá, porque eu gosto pouco de repetir texto, porque eu escrevo muito, então eu não repito muito o texto e tal, não sei o quê. E eu estava a olhar para ela enternecido e a pensar, ai, tu falta-te tanto até fazer stand-up. Ainda sem haver atuar, percebes? E dei logo o meu exemplo paradigmático, que eu disse assim, olha, em 2016, no Mel Maras Vivas, feito estúpido, porque não se faz isto, estreiei 15 minutos de texto. Sem texto em mais lado nenhum. 15 minutos, Mel Marés Vivas. E esse texto eu ainda hoje faço. E a última piada que entrou no texto entrou em 2021. Eu já fiz esse texto mais de 800 vezes em palco. É sobre o Euro 2016 e Portugal ter ganho o Euro. E já o tenho na net. E ainda assim ainda faço. Está melhor do que o que está na net. Porque, sabes porquê? Porque só depois de o fazer muitas vezes é que ele está pronto. Não? Mas, em boa verdade, tu, se fizeres solo, por exemplo, se for como o Hugo Sousa, tu dificilmente tens tempo para, em Portugal, pôr um texto pronto e o levar a solo dentro de um ano. Tu não tens tempo, porque não tens tanto espaço onde atuas. Apesar dos circuitos estarem saudáveis e fortes, e eu estou mesmo muito contente com isso, tanto Porto como Lisboa, e coisas no meio também, já a acontecer. Coimbra já começa a ter algumas noites, Leiria começa a ter algumas noites, o Algarve começa a ter algumas noites, e isto há 5 anos era impossível. O meio estar forte, ainda falta muito. Ainda falta muito. Nós ainda não podemos fazer aquela americanada de atuar 3 vezes numa noite. Ainda não temos isso. Mas acho que é isso. Mais importante do que... Nós temos de ser capazes de separar as duas coisas. O que é que eu quero publicar e o que é que eu quero vender como minha imagem e o que é que eu quero fazer enquanto comediante. São coisas diferentes. São só coisas diferentes. Tenho aqui algumas perguntas. Vou saltar, que isto, como eu te disse, Vamos com fé. algumas são mais sérias, outras têm que ver com a comédia, outras têm que ver com a vida. Vamos aqui saltando. Umas podem pedir uma resposta curta, outras desenvolvimento. O que é para ti uma piada fácil? É uma que toda a gente vê. Essa é que toda a gente vê. Toda a gente vê enquanto Sim. comediante. Mesmo enquanto público. Mesmo enquanto público. Ok, essa ainda é mais fácil. Essa é que é a piada. Isso é que é uma piada fácil. Repara uma coisa. Pegar na música da Rosinha e da Bárbara Bandeira Tinoco de Deus Carolina Deslandes. Da mala do comboio. Sabes qual é? Deixei uma mala no comboio. Sim.
pegar nela e transformar para roubar uma mala no aeroporto, toda a gente é capaz de fazer isso. Este salto está ao alcance de todos. Porque é isto, é uma piada fácil. O grau a seguir é o que eu digo que é a resposta número 1. Que é vou dar um exemplo muito simples, que é, tive uma educação que me marcou muito, a minha professora deu-me uma régua que ainda trago aqui. E isto é a resposta número 1. Aquele tipo de piadas que os comediantes que estão a começar, todos fazem. Isto não é uma piada fácil, é só a resposta número 1. Porque a fácil é outra antes. E depois, tu tens as piadas que são as verdadeiramente boas, que é a partir da resposta 7 ou da resposta 9. Percebes? É onde tu consegues ir buscar uma coisa que surpreenda. E depois há as piadas que são geniais. Que são aquelas que eu considero que são as tão simples que estavam tão à vista que ninguém viu. Tenho alguma dificuldade em dar-te um exemplo. Mas a questão é, se o elefante é tão grande que tu só tens de te afastar para o ver e tu consegues perceber antes que os outros que está ali um elefante, e essa é a melhor piada de todas. Na minha perspectiva. Não diria que é só esse género de piada que é a melhor piada, mas há outro tipo de piada que eu considero quase acima de todas as outras. Após a piada, se eu tentar dissecá-la, eu não consigo ver, tendo em conta aquilo que eu sei de comédia, assim numa forma visível. Está ali um raciocínio humorístico, mas corres todas as formas ditas básicas ou intermédias de comédia, não se enquadra em nenhuma. Ou pelo menos totalmente. Esse fugir da fórmula de este gajo agora deu um salto, nem que seja parcial, para algo que ainda não foi bem feito, é muito difícil. Sabes quantos corredores ciclistas é que ganharam a volta a Portugal sem estarem sentados num selim? Sem estarem sentados no selim. Nenhum. Não é possível. Ou seja, há aqui a questão de tu dizer assim, eu quero que isto não tenha uma fórmula visível. E tu podes disfarçar a fórmula. Mas ela está lá. Mas ela está lá. Mesmo que seja uma cena meta, mesmo que seja uma cena não, ela está lá. A fórmula está lá guardada. Sim, em parte porque está, senão não tu está. não estavas a falar a mesma língua que o comediante. Sim. É essa forma, é o facto de quando ele te apresenta a piada e tu conseguis dar um salto que ainda não tinhas dado, que te faz rir. Mas tu tens de o conseguir dar. Se tu não conseguis dar, é só estúpido. A não ser que estejamos a falar de Konami, Kantuki, Fafuni, Funani, Kantuki, Maracaté. Estás a rir pelo nonsense. É só emocional. Não sei se é emocional, se é algo até muito racional, que é perceber uma cena da língua. Há palavras que têm mais graça que outras. Também, mas não é isso. É a questão de... Como é que eu ia dizer isto para não parecer demasiado snob? O Carlos Coutinho Vilhena é dos mais fixos e o Sol chama-se snob. Portanto, estás à vontade para parecer snob. O pessoal Beto, seja escritores, há um ponto da vida em que tem que fazer alguma coisa com esse nome. Seja escritores. Sempre qualquer coisa, eles têm de fazer na vida alguma coisa intitulada por snob. Podia-te dar aqui dezenas de exemplos. É uma cena, não é por aí. Perceber que a língua, por melhor que seja trabalhada, ela vai chegar sempre a esse lado do Konami. É incapaz de dizer seja o que for. O articulado e o inarticulado não estão assim tão afastados. O articulado existe porque nós temos fé naquilo que as palavras dizem. Mas às vezes, se fores a um extremo, teres uma experiência forte na vida, seja religiosa, seja de conhecimento, que estudes muito a fundo uma coisa e depois é o paradoxo do conhecimento, quanto mais sabes que não sabes. Na língua, na linguagem, é exatamente a mesma coisa. Se tu vais mesmo fundo, chegas a um ponto em que não há distinção nenhuma entre o articulado e a cacofonia. Sim, exatamente. Não há diferença nenhuma. Alguns estarão mais conscientes, outros mais inconscientes. É indiferente fazer uma piada do Woody Allen, sons à balda. A linguagem não consegue alcançar o tecido das coisas. Há sempre um fosso entre a realidade e a forma como nós abordamos a realidade através de palavras. Há sempre um fosso. Nós nunca conseguimos chegar às coisas. Em parte pode ser inconsciente. Quando eu digo que ela é emocional, eu não digo que ela é inconsciente. Digo que ela é emocional. Porque isso que tu estás a dizer pode até lá estar imprimido, mas não é tangível para quem se está a rir de que se riu de Konami, Kantuki, Farfalho, Fantudo, Kantai, Maracaté. Riu-se porque aquilo é parvo. Riu-se porque é emocional só. Não há porque te riste, não deste nenhum salto lógico. Aquilo não tem nenhuma distorção cómica. A distorção cómica acontece antes, que é um vendedor que vende fruta podre e dá-lhe outro nome. É uma abordagem que pode ser a quase tudo quando vês uma certa recorrência. É aquela ideia do filósofo Bergson. Quando tu dás conta que uma pessoa está a ser mecânica, independentemente da situação, aqui está um elemento cómico. Podes ver nos políticos, nos jornalistas, independentemente da situação, se é favorável ou desfavorável.
aquela pessoa reage da mesma forma, em algo humano que devia ser o mais afastado das máquinas, este gajo está a ser um autómato. Está sempre a reagir da mesma forma, independentemente das situações. Isso também cria aqui um curto-circuito. Não sei se é o tipo de comédia mais utilizado em stand-up, ou pelo menos não está consciente, pode ser uma das camadas. Para mim é uma das coisas que mais me faz rir, é perceber que há alguém, ou um grupo de pessoas, por exemplo, os teóricos da conspiração são um exemplo cimeiro nos dias de hoje. Independentemente da situação, apresentes os factos que apresentares, eles vão reagir sempre da mesma forma. Certo. Isso tem graça, mas precisas de te distanciar. Distanciar sempre. Sim. Porque uma das coisas que eu acho muita piada é o polícia, mediante a forma dele exercer a autoridade, é por repetição. É a forma como ele se torna, como é que ele se foge, tem pena das pessoas. Que é, ó, seu guarda, mas a inspeção era até à meia-noite. Eu achava que ainda estava coberto. Só a resposta do polícia é: vai pagar em dinheiro ou em multibanco? Mano, não sei o que, não sei o que, vai pagar em dinheiro ou em multibanco? Mas a minha sogra morreu, vai pagar em dinheiro ou em multibanco? E nós podemos fazer um sketch disto, não é? Do tipo que responde a tudo, vai pagar em dinheiro em multibanco. Percebes? E corta para. E você, Pedro, aceita de livre vontade da sua esposa, sua esposa, não sei o quê, e ele vai pagar em dinheiro ou em multibanco. Porque ele, de facto, é um autómato que só responde àquilo. E o exagero vai para aí. Mas, se tu fores a ver, a fórmula está lá. Quando tu escreves, o Funamica, escreves no sentido da produção de sketch, aquilo chama-se Funamica, Antuque, Barbalho, Farfalho, eu estou a delibar, eu não sei isto de cor, e Maracaté, todas aquelas formas são engraçadas, Sim, sim, sim. porque eles tiveram o trabalho de ir escolher cacafonias engraçadas para todos. E é isso que torna aquilo hilariante, ou seja, Sim, sim, sim. Mas a partir de uma coisa Yeah. que só funciona comigo de forma emocional, tem uma fórmula por trás também. Eu concordo contigo, principalmente na stand-up, que, sobretudo na setup, tens de ter uma parte em que as pessoas. Tu apresentas a chave às pessoas. Dependendo da característica do comediante, pode ir para sítios realmente estratosféricos ou mantém-se num registro em que aquela cena podia acontecer a qualquer um. No entanto, o início tens de apresentar algo quase. Relatable. Não gosto de utilizar essa palavra, é um contrassenso e. Contrassenso nesta medida. A arte e a comédia, sem exceção, pode ir para fora disso. Eu parece-me que. Pode, mas vai no punchline sempre. Questão Nunca é- no setup. Mas a questão é que isso se torna venenoso. Eu concordo contigo, até já vamos aí, porque Zé Pedro Rodrigues pôs aqui veneno na última conversa em que tivemos, em que tu disseste que o crowdwork é o cancro da comédia. Ele depois fez uma E é verdade. Fez uma pergunta em relação a isso. O Guilherme Fonseca concordou comigo. Shout ao Guilherme Fonseca. O Carlos Moura, quando cá teve, não sei Carlos se- Moura. não disse essas palavras, mas disse exatamente, teve a mesma opinião. Se bem que em boa verdade ainda estive a ver o Edward disse que está de volta ainda bem. E eles falaram disso, porque eles são da outra religião, do Crowdworkismo. do crowdworkismo e que é. E eles também apresentam algumas perspectivas interessantes. Não querendo ir já para a pergunta, normalmente quando surge uma opinião destas ou uma crítica destas, o seguimento é, mas não confundir o crowdwork bom com o crowdwork mau. Isso é aquela questão. É claro que tu... É como o racismo, não Yeah, vamos confundir o racismo com o racismo. Ninguém está a dizer que não há crowdwork bom. Ninguém está a dizer isso. O que nós estamos a dizer é que rapidamente resvala e a maioria descamba naquilo que nós falámos. Não é? É isso que nós... Não. E o que eu estou a dizer é que mesmo o crowdwork bom é o cancro da comédia. E eu vou sempre bater nisto e vou abordar isto agora e depois vou responder à pergunta. E não vou estar para faltar isto, porque acho que não vale a pena. Porque até ninguém me está a pagar e há coisas que eu já percebi que só me pagando é que vale a pena eu estar a gastar o latim. Há duas coisas que isto faz, pela qual o crowdwork é mau. Uma é, quando o crowdwork é mau, as noites ficam uma merda. E eu assisti a pessoal da nossa praça, que tem uma noite até muito fixe, a dizer assim, malta, nós vamos ter de pagar um copo ou o quê à malta que fica na fila da frente, porque ninguém se quer sentar ali. Corta para, começa o espetáculo e eles varrem de perguntas dos descensos toda a fila da frente. Como é que eles não conseguem perceber que esse é que é o problema? Por isso é que eles não querem sentar lá. Esse é correr mal. Calma. Primeiro problema, cancro Sim, okay. número 1. Cancro número 2. Cancro número 2. Quando o crowdwork é bom, e agora estou a falar para ti, Ruben Branco, estou a falar para ti, Eduardo Marques, tu escudas-te no crowdwork e não escreves stand-up.
E por causa disso, estás muito mais atrasado na capacidade de escrever, no número de bits ótimos que tu tens, na quantidade de coisas que tu produzes, do que o que podias estar. Simplesmente estás a ser um calão, porque tens jeito para fazer crowdwork que és rápido, e então não escreves. Quando o crowdwork é bom, isto acontece. Não é sendo, não, mas quando o crowdwork é bom, me diz essa. Se o que tu queres fazer na tua vida é crowdwork, filho, faz para crowdwork. Por amor de Deus, não sou ninguém. E eu também faço. Agora, eu só faço crowdwork quando acho que é necessário. Eu tenho um estilo de osso muito diferente do que é normal. As pessoas gostam, os ossos gostam de ocupar este tempo, eu não. Eu gosto de ser o Xavi. No outro dia no Oaks, como é que correu a noite maravilhosa? Eu parecia o Xavi. Pega a bola, toca a bola, pega a bola, toca a bola, pega a bola, toca a bola. Tipo 10 minutos em palco, tudo. Brilharam os artistas, pá, porreiro. Foi maravilhoso. Se a noite estava em cima, só tens de passar a bola. Não tens, só tens de passar a bola, que ele está bem feito. E depois se o gajo que faz o alinhamento também é inteligente, no caso é o mesmo, mas isso não interessa. Também é inteligente. Estás aqui para elogiar esse gajo, não é? Também não estou aqui para ele, essa besta. Também não vais ter aquela do eu a seguir a este vou ter este e vai haver aqui um problema de incompatibilidade. Não, aquilo está bem pensado. E se está bem pensado, vai correr bem. Só tens de chegar lá e dizer: ei, malta, este gajo fosse, vendo esta camisa. Bom, próximo comediante, vamos embora. E não estou a incomodar as pessoas com onde é que tu nasceste, como é que te chamas, quantos dedos é que tens nos pés. E não falo mais sobre o crowdwork. Essa ideia pode ser aplicável em quase tudo em que tu descobres que és bom a fazer. E este é o melhor dos cenários. Porque vicias. Depois o resto, quando entras no texto, ao início não tens aquele sentimento de segurança, de aprovação do público. É claro que depois vais sempre para a tua zona de conforto. O crowdwork, como parente do improviso, pode ser muito bom in loco. Se tiras aquilo para outro contexto, pensando na internet, muitas vezes não sobrevive. Porque aquilo é bom, porque foi imediato. Aparentemente aquilo surgiu do nada. E o público, uau, ganda cabeça. Mas agora quando resgatas aquilo para um formato mais... As pessoas apanham isso, é giro. Aquilo funciona na mesma. Crowdwork, olha, o Matt Rife fez a carreira dele assim. A Bruna Louise só posta clipes de crowdwork. Por acaso não ando a ver o Choose assim, podcast, certamente já falou sobre isso. Internet, as redes sociais quase que nos obrigam a pôr coisas com regularidade. Se olhares para tudo o que um comediante pode fazer, o crowdwork é a cena mais fácil porque rapidamente tens ali um segmento para a internet. Sim. Um dos últimos reels que eu pus é exatamente uma cena de crowdwork. Yeah. Estou com uma mesa ao meu lado de 6 gajos. Mas eu peguei com eles por um motivo simples. Porque eles não se calavam. Eles não estavam a amansar para o espetáculo. E então eu fui para cima deles e falei com eles e tal, para eles sossegarem. Não é lógico, eu não me eles, calem-se caralho, não fiz isso. Falei com eles. Ei, eu beijo, não sei o quê, é companhia da masturbação aqui, não sei o quê, não sei mais. 6 gajos, aposto que nenhum de vocês tem uma namorada, tal, não sei o quê. E ele, eu tenho. Como é que fizeste para ela não vir? Disse que eu não vinha, fosse. Vantagem de ter uma namorada insuflável, olha. Só riu-se todo, não sei o quê. Passado à frente, eu fiz uma cena acerca dos sutiãs, que é de um beat que eu tenho, e eu digo, o sutiã é composto por... E depois viro-me para eles e diz, malta, o sutiã é uma peça de roupa, como se eles não soubessem, mas pronto. E pronto, e então eu pus isso na net, bateu perfeitamente, espetacular. Para ficar aqui à adenda, nada contra o Eduardo Marques, nada contra o Ruben Branco, nada contra... Haviam de morrer todos, haviam de morrer. A fazer crowdwork. Pelo menos enquanto... Eu nem estou a pensar enquanto comediante, estou a pensar enquanto gajo que está a ver comédia. O crowdwork pode ser muito fixe quando eu estou a ver, se realmente surgiu ali qualquer coisa da esfera do inesperado. Não é uma coisa que vai perdurar na minha memória. Ao contrário, ali se for do ângulozinho, de uma ideiazinha, de uma piada, o meu paladar. O Ruben Branco dizia que o espetáculo tem de te levar numa viagem. O crowdwork não te leva em viagem nenhuma. Bem feito, cria rapport. Bem bom. Bem feito, cria rapport. Cria empatia com o povo. Sim. E prepara bem a noite se for bem feito. Na quantidade certa. Pá, mas fogo. Me livre. Mas pronto. Já que fizeste menção a Eduardices, também estou contente, porque para mim é um dos meus podcasts preferidos e o gajo vem muito melhor. Não sei se foi o estágio do podcast do João Pedro Pereira, mas eu acho eu parece que não tinha paciência. Acho que aquilo já não era para a minha idade.
O João Pedro Pereira é dos gajos mais novos que eu tenho paciência de ouvir. Mas o Jota a fazer comédia, tudo bem. Em podcast, naquele formato que eu via, que parece que eram eles a pegar com uns com os outros, parecia a sala, o buffet da sala do 10º ano, já não tinha paciência para aquilo. Mas sou eu, o problema é que está Não, comigo. acho que o único problema é se eles conseguiam aguentar aquilo durante muito tempo. Sim, mas... Ou então de trabalhar na altura certa. Próprio para o Eduardo, que já me fazia falta, que já não há assim muitos podcasts onde apareçam humoristas. Voltando aqui para as... Também não vou estar aqui a elogiar o Eduardo Marques, só o que faltava. Eu podia ser se fosse um elogio fúnebre. Há de chegar à altura, há de chegar à altura. Deixa-me só fazer uma coisa que eu gosto de fazer, que é mandar-lhe um WhatsApp a dizer: estou a falar mal de ti na tertúlia dos mentirosos. É só por uma questão de... Eu quando digo estas merdas assim, gosto de avisar logo o visado. Falámos bem, falámos mal, falámos assim. Falaste bem tu. Ok. Voltando para as perguntas, que documentário de comédia ou centrado num comediante é que precisa ser urgentemente feito? Estou a pensar no panorama global, mas se pensares em Portugal... Ora bem, eu não sou o gajo mais versado em comédia internacional. Eu não sigo muito. Segui a determinada altura, quando havia muito pouco em Portugal, e ao contrário do que o pessoal diz ou faz, não sei, aquela cena do eu não vejo podcasts nenhuns, eu não consumo nada português, eu não sei. Bem, eu consumo tudo, porque acho que tudo não, porque há coisas que eu tenho já não é para a minha idade, não é? Mas consumo muitas coisas portuguesas sem problema nenhum. A nível internacional, seria importante nós percebermos o impacto do binómio Seinfeld-Chappelle, Seinfeld-Eddie Murphy, talvez, porque são, a determinada altura, arrancam com dois vetores, que ao contrário de puxarem um para cada lado, puxam a comédia os dois para a frente. Mesmo o Eddie Murphy, que não era assim uma escolha óbvia, mas sim, eu até... Não sei se são O Eddie Murphy, especialmente com o Delirious. Sim, mas foi uma referência, não sei se direta ou indireta, mas muitos comediantes viram aquilo. Isto dá para fazer assim. Final desta trajetória, porque parece que estamos noutra altura, e nem um Seinfeld me parece um modelo, pelo menos na primeira linha ou na segunda linha, referência mais obscura mesclada com outras, nem um Eddie Murphy. Dois estilos, não é que envelheceram mal, é que a comédia tornou-se outra coisa. Mas foi em cima deles. Sim, exatamente. Mas foi em cima deles. Outro dia falava isto com o João Pedro Pereira. O Seinfeld, o pessoal às vezes esquece. A forma de pensar do Seinfeld é inédita na stand-up. Noutros sítios, se calhar na poesia, já havia esta coisa de pôr uma lente e ver-se o detalhe do detalhe. Há comediantes que usam essa forma, mesclada noutras. O Seinfeld tem uma importância do caraças, mesmo. Eu outro dia falava disso com o João Pedro Pereira. Porque ele dizia assim, nós tivemos um tempo que a comédia em Portugal era uma merda. Foi essa merda que estrumou a terra que te fez nascer. Tu não podes cortar o que está para trás. Nós não podemos cortar com o Ivone Silva de Sobadabadu. Nem isso é verdade. Essa expressão já foi dita por quase todos os comediantes que estão na berra, sobretudo os mais novos. Um dia olham para trás e percebem, eu cometi aqui uma gafe, porque há uma figura como o Herman. Tu podes não gostar do Herman atual, mas se olhares para o que ele fez, o tal canal, uma cena que foi boa na altura e será boa até ver portugueses. E nunca mais ninguém em Portugal fez nada tão bom como isso. Fala-se da metacomédia. Ele estava a fazer metacomédia na altura, ninguém sabia bem o que era ainda. Pessoal, a dizer-me algo de um certo comediante antigo, muito antiquado, e de repente, sem saber, está a fazer uma piada que esse comediante antigo fez. Já fez. Está aqui uma coisa esperta. Estás completamente desligado da tradição da comédia. Eu estou a fazer esta piada, mas agora com uma fita no cabelo. Exatamente. Portanto, sou bem moderno. Na questão de velhos e novos, mas muitas vezes com uma pior entrega, com piores palavras, com menos experiência, agora com menos novidade, com força da juventude. É a força da juventude. A juventude tem estes dois lados. É muito fixe. Tem este lado de inocência e às vezes, quando sabe, está em sítios inexplorados. Mas essa inocência às vezes faz com que diga coisas completamente absurdas. Pois, isso tem tudo bem. Isto é ótimo e péssimo ao mesmo tempo. Não. Há outro dia li um antropologista que dizia que nós, enquanto sociedade, estamos prontos para, a partir dos 12, 13 anos, achar que a nossa tribo é uma merda e que as de fora é que são boas. Por uma razão muito simples. Porque é a forma que a natureza arranjou de fazer com que a consanguinidade não existisse. Que era tu sais da tua tribo e vais-te reproduzir porque estás a entrar em idade fértil para outra tribo
e logo quem faz isso tem genes mais fortes. É um tipo de movimento que acontece culturalmente também. E por isso é que os movimentos culturais se opõem. A seguir ao rock sinfónico, tiveste o punk, a seguir à música de dança, a música de Sim, guitarra. porque qualquer um desses movimentos conhece uma altura de ascensão, de decréscimo ou de definhamento. Mesmo o punk, que é punk, quando começa a aburguesar, transforma-se numa coisa É mais isso. domesticada e tem de surgir o oposto. E depois o oposto cansa, surge outra vaga de punk. E andamos sempre nisto. Isso estavas a dizer de prestígio. Uma cena que acontece em todo o lado, mas mais em Portugal, porque nós sempre fomos uma sociedade muito fechada em nós próprios, valorizávamos muito o que está de fora. Antes focávamos Inglaterra, para a França. Um escritor ou isso passava um mês em França, voltava, aí já é um campeão. Porra, tu tiveste um mês em Paris. Sim, Tiveste um claro. mês em Paris. Apanha esta. Para fechar, como é que eu ia dizer, há um provincianismo do artista que ficou lá durante um mês e voltou, mas ainda mais é de quem está de fora achar que essa movimentação faz com que ele tenha um E o lugar. engrandece. Mas isso mantém-se. Mas isso espelha o que é a nossa sociedade. É muito simples. Eu vou dar um exemplo. Quantas pessoas é que tu conheces que vão ao Brasil, estão lá uma semana e vêm com sotaque? Quantas pessoas é que tu conheces que vão uma semana à Inglaterra e vêm dizer, porque eu vi no Facebook? Quantas pessoas é que tu conheces que vão uma semana a Angola e vêm a falar, mano, é que eu agora falo assim? Não. Sabes porquê? Porque nós, enquanto sociedade, reconhecemos o que é melhor e tentamos emular sempre. Por isso é que ninguém vai para Angola, ninguém que vai para os Palopes, Mas sim, exatamente. vem com o sotaque, mas quando vão para os países mais ricos, primeiro mundo, vêm de França a falar o chamado francês da Vinci, vêm de Inglaterra a falar o inglês da Vinci, e vêm do Brasil, que está por provar se é um país melhor que Portugal ou não, a falar aquele abrasileirado. Somos nós, na nossa mini idade, na nossa mini vida, a copiar a arte, na mesma ele esteve em Paris. Ele esteve em Paris, não é? E como dizia na Caranguejola, estamos a andar em círculos, que eu já falei isto outra vez. Como dizia da Caranguejola Mário Sá Carneiro, que está de linha em Paris, fica bem, tem certo estilo, não é? Quais são as leituras que podes fazer? É que, aparentemente, isto é válido para todos os países, mas o português é mais porque, ao medir a intensidade ou a facilidade com que um português começa a falar inglês ou começa a falar francês, nem que seja com aquele perfume, e isto acontece menos quando é uma cultura confiante em si mesma, uma cultura multicultural, como por exemplo Nova Iorque. E isso depois pode jogar a desfavor deles, que eles pensam que o mundo começa e acaba nos Estados Unidos. Sabes como é que conheces um espanhol? Não. É o tipo que entra numa papelaria e diz: Olá, me dá el mapa mundi de Madrid. Sim. Podias adaptar para um gajo dos Estados Unidos. Sim. Mas os espanhóis também são muito assim. Tem aqui outra agravante que é: há pessoas ignorantes em todo o lado. A ignorância dos Estados Unidos é uma ignorância categórica. Eles acreditam mesmo no que estão a dizer. Podem estar a dizer a maior burrice de todos os tempos. Mas No Choque de Cultura. No Choque de Cultura há uma frase que eles têm que é: eu posso afirmar com confiança que... E normalmente estão errados, sabes? Que é como quem diz, eu estou errado, mas afirmo com confiança. podemos ter outra leitura que isso já é um mal em si, mas o mal maior é quem está a ouvir estas conversas pensando, sei lá, num podcast como o Joe Rogan, também tem esse lado, mas há piores. Ouvem duas pessoas a falar categoricamente sobre uma coisa e olhem para eles com certeza. Isto é só um estilo que aos poucos está a ser replicado em Portugal. A Joana Marques, por exemplo, aponta muitas vezes. O Gustavo Santos é um desses exemplos que fala com uma segurança de coisas que não domina. Isso é fascinante. A pessoa não se consegue distanciar dela própria. Não há dúvidas em lado nenhum. Tem sempre a retroescavadora, parece aqui no buraco que está a acabar. Tens essa imagem? Tens essa imagem da retroescavadora a acabar. Sim. E quando perto de mim Faz uma cambalhota. É isso, ainda era só por causa do crowd. Quando és comediante em palco, estás a revelar uma máscara ou o teu verdadeiro rosto? Alguém foi burro de perguntar isso? Ou foste te lembrar? Não, fui eu que me lembrei, fui burro. Quando eu sou comediante em palco, eu estou a dizer piadas para as pessoas se rirem. Se isso é verdade, se é uma máscara, se me estou a revelar,
completamente irrelevantes. Portanto, eu nunca me dediquei a pensar nisso. Tinha uma entrada que até correu outro dia menos bem numa casa muito fixe. Tinha uma entrada em que eu entrava a falar de política e arriava a direito no Chega, claro, e de um momento para o outro bater nas manas morta-água. Porque elas também as fizeram, também tiveram, não é? Aqueles, como é que se chama aquilo? Ai, como era a piada? O bloco de esquerda são melancias invertidas, que aquilo é tudo vermelho, mas só trabalha a recibos verdes. Fui por ali dentro, a bater a direito, porque. Ou a esquerdo, se for nas E a montagens. esquerdo, e as pessoas, e fiquei com a plateia toda contra mim. Porque a malta que mais conservadora ficou a achar este gajo é um cretino, e a malta mais de esquerda ficou a achar este gajo é um cretino. Não perceberam que muito simplesmente eu estava a fazer piadas sobre coisas que aconteceram, só piadas, não vai mudar nada. Não vai mudar nada. Pelas piadas que eu disse, o outro não vai deixar de ter feito broche ao puto 15 anos. Não vai, as malas não voltam para o dono. Não interessa. Se eu estou uma máscara, se é a minha opinião, não interessa. Estou a dizer piadas. E para mim revela pouco. Ou seja, porque é que eu gosto de formatos de podcast como o teu formato e como o Eduardo disse? Porque é difícil tu manteres uma máscara a conversar com outra pessoa durante tanto tempo. E eu aí vejo o pessoal e digo, agora tirei-te, agora eu sei como é que tu pensas. Na comédia, tu não sabes como é que a pessoa pensa. Tu sabes como é que a pessoa pensa piada. Portanto, não é uma máscara. Sei lá, se estiver a fazer piadas, eu sofro de uma doença muito grande, além das outras mentais todas, que é o Futebol Clube do Porto. Se eu estiver a fazer piadas em cima do Futebol Clube do Porto, faço. Vejo normalmente menos graça. Porque dói-me, mas faço. Sou aquele gajo que está... Todas as piadas sobre o Porto não têm graça. Gostei muito da piada da Joana Caldeira. Vocês sentiram a terra a cuspir de volta ao Pinto da Costa? Achei muita graça. Manifestação de duas coisas que muitas das pessoas, como não têm religião, e mesmo quem é religioso é um religioso assim de fim de semana. Tu já ouviste o Fakir? O Fakir tem um beat maravilhoso. Que é vegetariano, mas não praticante. Tens de o apanhar em palco. É vegetariano, não praticante. Só come saladas em casamentos e batizados. O pessoal que só vai em casamentos e batizados. Cada um de nós está a colecionar pequenas religiões privadas. E é por isso que toda a gente se assanha quando alguém faz piadas sobre ciclismo. Os ciclistas, ai meu Deus, tocaste na minha religião. Qualquer coisa foi levada à religião. E a partir daí é muito difícil fazer comédia. Isto é sagrado. O outro lado, aquilo que tu disseste, não é a coisa em si. O problema é muitas vezes a comédia que fala na coisa em si. Muitas vezes acontece um caso de violação, aquilo quase que não gera burburinho na internet. Um comediante faz uma piada sobre aquilo. Ui, este bandido. Por muito má que a piada seja... Não interessa. Não interessa. Não interessa. É suspeito que há de ser excepcionalmente melhor do que o violador. Suspeito. Isso é como o Cruel do Work. Não interessa se é bom ou se é mau. Aqui a piada é a mesma coisa. É uma piada, pá, não interessa se é bom ou se é mau. Ai, mas o que é que se define que é uma piada? É a intenção dele. Eu dou sempre este exemplo. Que explica claramente que é o catálogo da La Redoute é pornografia. Nos E a quantidade de canholas e a quantidade de canholas que eu esgalhei à custa dele na adolescência, que não havia pornografia disponível. A necessidade aguça o engenho, mais uma vez. Não foi o engenho que aguçou, foi outra coisa, mas agora não é para aqui chamado. Mas no sentido de a arte é o que tu queres fazer dela. Yeah. E o que fazem com ela depois é outra coisa. Eu noto que é uma opção dos comediantes atuais. Não sei se a concretizam, porque me parece que não tens controle. Mas é a tentativa de encaminhar, como se fossem pastores, o espectador, ou o leitor, ou quem está do outro lado a receber aquilo, a tua proposta humorística. A tua plateia. Começa aqui e é para interpretar desta forma, não daquela. Fornecem a piada e depois um caderno de interpretações à frente. Sim, sim. Já vi com notas do editor por baixo. Do autor por baixo. E quando isso não é suficiente, depois disso ainda pedem desculpa a cada pessoa. Yeah. Há uma coisa que eu faço nesta altura, abrir todos os espetáculos, copiei de Comedy Club. Pedes desculpa logo no início? Não. É o warm-up. A primeira vez que eu vi eles a fazer o warm-up no Comedy Club é que sei que eu paro. As pessoas ainda estão a comer. O que é que eu vou estar a avisar que daqui por 10 minutos começa o espetáculo? Começa o espetáculo.
E depois refleti naquilo e disse, não, de estúpido estás a ser tu. Isso faz muito sentido. Comecei a fazer também. Porque faz sentido. Porquê? Porque as pessoas, aí que é 10 minutos, deixa-me ir fumar o último cigarro, deixa-me pedir cafés, vou à casa de banho, e quando começa a hora do espetáculo, o pessoal já está todo ligado para a cena. Perfeitamente. E eu no warm-up faço sempre isso. Pergunto se está aqui alguém de novo, normalmente está sempre. Eu digo, deixa-me explicar que isto é um espetáculo de comédia, não é muito como os outros. Que há espetáculos de comédia onde é para pensar, e há uma mensagem, e que é só para te rir. Funciona assim, bem, para aqui queres dizer piadas e tu rires. É só isso. Não é mais nada. Porque parece que é na net outra vez. Ai, mas é stand-up, mas não é. Como é o que a menina quis fazer. Gostaste ou não gostaste, isso é que interessa. Sabe? Se é stand-up ou não, pá. Se nos chateias. Em que momento da tua vida percebeste que nunca vais perceber nada? E já, bué. Isso é uma coisa que. Isso é uma realização. Isso é uma realização que se diz, caralho. É uma epifania. Sim, isso é uma epifania, isso é um eureka. Sim, uma eureka. Uma conclusão que eu tive para a entrada dos meus 20. Logo. Eu era um vendedor de móveis aos 17 e já era um comercial muito fixe. Já com 17 anos já tinha games, já tinha aquelas técnicas para ganhar rapport com o cliente do móvel, que nunca me esqueço dessa, que para o tipo com um Opel Corsa muito quitado à porta da loja. E eu olho e vejo a sair do carro e penso que azeiteiro, mas tudo bem. O senhor entra e tal, estamos a ver uma mobília de sala e há uma mobília de tipo de, na altura de 500 contos e a outra de tipo 2000 contos. E ele, mas porque é que esta mobília está-me a dizer que é boa, esta é de 2000 contos, é muito melhor? O que é que se passa? E eu dei-lhe uma palmada nas costas e disse, amigo, o Opel Corsa é um carro bom, não é? É, claro que é. E quanto é que custou o Ferrari? A diferença de preço. Ele, está bem e tal, não sei o quê. Fui comprar mais cara porque podia. Eu sei que o plot twist era, em vez de medida, comprou um Ferrari. Ele comprou um Ferrari, não é? E era o monge que comprou um Ferrari daquele ajuda. E eu, na altura, eu vendi aquela mobília que era muito cara. A comissão foi muito boa na altura. E fiquei cheio de peito para o meu patrão a dizer: aqui o campeão. Tal. E depois vi outro tipo a vender uma cena. E olhei e disse: eu não sei fazer nada. Eu olho e digo assim: pai, eu sou um master a fazer isto. E de um momento para o outro entra um gajo que tinha pouca. E tu dizes, não, isto não é, vai ser sempre uma corrida. Na minha cabeça ficou logo isto vai ser sempre uma corrida, nunca vai ser, a meta não está aqui, a meta não está em lado nenhum, tu tens de correr sempre. À medida que tu corres, a meta vai andando também, não é? A comédia é um erro do cérebro ou foi uma necessidade evolutiva? Não, a comédia é uma necessidade evolutiva. A comédia é uma necessidade evolutiva para mim, e repara que eu estou a sacar isto absolutamente do olho do cu, isto é psicologia de TikTok. A impressão que me dá é que a comédia é uma forma que o ser humano achou, enquanto espécie, de se autotratar. Com resultados dúbios. De tratar psicologicamente, de se autotratar psicologicamente, não é? Por isso é que eu digo sempre que a piada retira a pressão da cena. Que a piada alivia, que faz. E por isso é que nós só nos rimos de coisas más. Por isso é que nunca te rires de coisas boas. Ou seja, se for uma pessoa que se julga boa, se fizer alarde disso, em parte torna-se mamas para o observador. Mas é risível. Quando se torna demasiado gabrolas, mesmo que a pessoa seja boa naquilo que diz que é boa, começa a apresentar fissuras e é por aí que a comédia ataca. Quantas vezes é que nós fizemos pouco do Cristiano Ronaldo? Não é um top 5 dos melhores jogadores de sempre. E nós fizemos pouco dele porque ele achava que era bom. Isso é uma forma de... O corpo achou de... O corpo. Que o ser humano, enquanto espécie, achou para se autotratar, para se auto... O que é mais difícil? Rir do que amas ou amar o que te faz rir? Em primeiro lugar, eu pergunto aos Nicholas Sparks, não estou para aqui para responder. Logo isso. Em segundo lugar, a pessoa que mais me faz rir no mundo é a minha mulher. Porque ela tem genuinamente piada. E o pessoal diz assim, mas é... Porque... Não, ela tem piada com coisas que ela diz e atitudes que ela tem e que eu morro a rir. E ela não tem aquilo de propósito, aquilo é ela, pronto. Por isso é capaz de ser mais fácil amar o que me faz rir. Capaz. Mas mesmo assim não sei responder a isso. Nem quero, essa pergunta é uma merda. Por Deus. Quantas versões de ti é que já enterraste?
Todas assim, nenhuma, outra vez. Foda-se. Se vais pensar é que dizer os teus olhos, que caralho? Não. A realidade é que faz bem, bebe água, bebe água. Se a tua vida tivesse um narrador. Não, eu vou falar dessa. Não sei se chegaste a responder se há alguma carência de um documentário. Eu falei da cena do Seinfeld e em Portugal acho que era importante Sim. falar-se da carreira do António Silva e do Bastos, que são fundamentais na comédia em Portugal naquela altura. E depois a seguir o Herman, mas o Herman tem tudo muito bem relatado. Está tudo muito bem documentado com a obra. Em parte, concordo. Mas ok, até o Herman a obra documenta. Sim. Tu perdeste programas do Vasco Santana da rádio, Sim. nunca mais o pessoal vai encontrar. Não, sim, isso é verdade. A história da comédia em Portugal, pensando na comédia mainstream, onde é que isto está? Tu até podes chegar por vias consas, uma série documental em que vai um bocadinho para trás, mas depois queres ir àquelas obras que são referidas no documentário e tu não consegues, não há em lado nenhum. Nem Aquilo já não há, já se perdeu. Outra. Um tipo tinha de ser muito estudado em Portugal, que era o Rogério Centil, que é o criador do Duarte e Companhia, entre outras. Mas ele é o criador do Duarte e Companhia. Daquela cena em ácidos que eles tomavam na altura, que foi incrível, mas era importante estudá-lo. Há um brasileiro, chama Avoc Miranda, que faz uma cena que se chama Curiosidades da Comédia. Já vai para em 3 ou 4 temporadas. E é muito interessante. É lógico que é a comédia dos Estados Unidos. Curiosidades da Comédia? Curiosidades da Comédia. A Avoc Miranda, com H. Avoc. Desde o Lenny Bruce, o Don Wrinkles, o Swap do Saturday Night Live, do Conan Cugeleno. A guerra do Conan Cugeleno e com o tudo. Ele aborda isto tudo, pá. E é muito bom. O gajo é muito bom, ele trabalha muito bem naquilo. Tenho pena de em Portugal ninguém fazer isso para a comédia portuguesa. Só que precisava de não ser um comediante a fazer. Tinha de ser um gajo de fora. Olha, eu vou-te dizer uma coisa muito simples que é. Nós lá no Oaks, deixa-me aproveitar para falar um bocadinho do Oaks, porque os comediantes têm vergonha dele. Nós lá no Oaks estamos a pensar fazer uma parede da fama. Um Hall of Fame, no sentido de, vamos pôr uma quantidade de fotografias de comediantes que atuaram e atuam aqui. E é lixado. É lixado logo aqui. Como é que vamos destinar a parede? Como é que vai ser? Naturalmente, a primeira fotografia será a minha. Sou o host e o curador da casa. Mas a seguir, e de que tamanho é a minha fotografia? E os quadros são todos do mesmo tamanho? Sendo do mesmo tamanho, são todos Não pode iguais. ser em tamanho real, senão ocupas a parede toda, não é? Não ocupo só a parede, também ocupo o corredor. É pior, com a pila. Bom, e só isto é logo um monte de problemas. Depois este e depois aquele. Depois, a determinada altura, eu tive uma ideia que era um dos quadros é uma moldura digital onde está a rodar alguns comediantes que ainda não têm nem cabedal para estar lá fixo, mas que já são importantes. Sabes? Onde é que tu pões a linha? Isso é sempre muito complicado. Isso é sempre muito complicado de... Ou há critério ou não há critério. Se não há critério, entram todos. Se não entram todos, aqueles que ficam de fora vão se perguntar porque é que eu não estou. E isto começou por ser uma espécie de elogio, começa a ser o motivo pelo qual o pessoal anda à bolha. Mas isso acontece com todas as listas. Temos a lista dos comediantes com o Ricardo Pereira e o Guilherme Fonseca de fora. Exatamente. E que foi a melhor coisa que aconteceu ao Guilherme Fonseca. É o pico da fama dele. No mais falado era aquilo que não estava lá. Era o que não estava na lista. Porque se perguntares, e quem é que estava na lista? Ninguém sabe. Eu por acaso sei, estava a Joana Santos e o Carlos Vidal entre os dois. Entre eles estavam esses dois. Pode ser um exercício cruel. Ver daquela lista aqueles que vingaram. Onde é que eles estão, não é? E muitos que apareceram entretanto, alguns se calhar não tinham nascido ainda para a comédia, outros estavam ali no início. Mesmo a figura como o Ricardo Araújo Pereira não consegue ser um profeta. Acertarem tudo. Podíamos ver a percentagem ali, tendo em conta aquela lista, não sei se de 40 nomes, se a memória não me fala. Acho que eram 10 ou... Eu acho que eram 40. Eram 40, mas... Estou inclinado para esse número. Nós ali tínhamos a medida do falhanço. Ele lançou aquelas profecias todas. O nome cimeiro era a Bumba da Fofinha. Foi aquele que ele destacou acima de todos os outros. Depois havia ali um carrossel de nomes. Alguns vingaram, outros não. A Bumba ele acertou. Sim, acertou. Esse exercício de futurologia, há sempre alguém a aparecer de um sítio onde ninguém espera. Tu nunca sabes a fome de cada um. A fome de cada um e as coisas, como depois as voltas que a vida lhe Exatamente. A determinada altura, entre mim, o Zé e o Joel,
o Zé Pedro era claramente o mais destacado. Destes gajos, qual é que vai dar? É o Zé Pedro. Sabes quem é que não está a fazer comédia? O Zé Pedro. Sim, basta acontecer 1 ou 2 episódios na vida, pois é muito difícil ganhar atração outra vez. Para terminar este leque de perguntas mais ou menos afantochadas, espera aí. E aí uma que eu acho que não respondi, que era do quantas pessoas tinha que tu enterrar. É fácil, enterro-as e desenterro-as todos os dias. Estou sempre, eu tenho certeza que isto não vai acontecer mais, que eu não vou precisar mais disto. E que na altura eu não fiz bem de enterro. E ando para trás e a vida prova-me que eu preciso fazer isto de outra maneira. E vou e desenterro aquilo. 2 exemplos muito simples. Durante muito tempo eu acreditei que a comédia em bares, para funcionar bem, tinha de ser o modelo que eu fazia. Que era, vai um gajo sozinho, fazes a tua hora, ganhas o teu cachê. Tens a responsabilidade, tens o lucro, tens o... E quem consegue fazer isso vai trabalhar bem em bares e os outros não. A vida veio-me a tirar a razão. E eu vinha a trabalhar exatamente no outro formato, que é 4 gajos ou 3 gajos, e vamos todos e dividimos da mesma forma. Eu consegui algum sucesso em algumas casas com o formato de não anuncio ninguém. Não anuncio ninguém, só vem pelo stand-up, que é o que eu acho que é importante, e portanto acho que assim é que se deve fazer. Levanto os olhos e no barrir eles anunciam toda a gente. E o barrir não deve nada a ninguém. Como casa de comédia, não deve nada a ninguém. Não sei se é melhor do país. E eu olho e digo assim: Sim, as minhas certezas e as minhas dúvidas, enterro-as e ressuscito-as todos os dias. Mas isso que estás a dizer em relação à comédia é fascinante porque quando há só um modelo a prosperar, o comediante sente-se abalançado para dizer isto é que resulta. Mas de repente há outro modelo. E não, isto resulta das 2 formas. E entretanto há 3 ou 4 modelos em simultâneo. Ok, isto não tem nada a ver com o sucesso das casas. Não dizer nada. Há outro só de exibir o headliner. Há outro, vamos pôr... Quê? Vão 20 comediantes? Pomos a cara dos 20 comediantes. E se todos estes modelos resultam, então não tem que ver com o modelo em si. Tem que ver é com outras coisas. Tem que ver com se a noite funciona ou não. Qual foi a última piada que tentaste e correu mal? Opa, foi uma do. A piada é boa, estava escrita, e eu nunca consegui cantar como devia. Que é a piada do Chega, do tipo das malas, não, do bêbado. Há um tipo do Chega que foi apanhado a conduzir bêbado, e um puto e o outro que violava putos. Perdão, não violava, prostituía. Não sei se é pior, mas estou a imaginar a conversa os gajos entrarem na sede do Chega e e que gaja boa, caralho. E cala-te que é Maria Vieira. Estás bêbado. Não estou bêbado de nada, que este país é um roubo, que me pediram 60 euros por um whisky de 10 anos. E a piada era, e se és tu que és parvo, por 20 euros anda a mamar um de 15. E eu faço sempre a mesma coisa, em palco, faço sempre a mesma estupidez que digo. E se és tu que és parvo, que eu ando a mamar um de 15 por 20 euros há muito. E como a punch sai do sítio, a piada não funciona. E não consegui fazer com que a piada funcionasse nunca. E tentei umas 10 vezes. E eu sei porquê. É falta de concentração. É falta de concentração e de ter a música certa. E eu nunca consegui cantar como devia. Porque tu ainda não estás a dizer a piada como ela é. Não... É isso. Quando a fizeres, se ela não resultar, aí ok, a piada não funciona, mas tu ainda não chegaste a esse ponto de... Pois é isso. Mas é a piada que tu tentaste fazer e ela não saiu. É essa. Como essa piada é time sensitive, porque já passou, já não adianta tentar fazer isto. Qual foi o feedback mais estranho que obtiveste? Estranho, não sei se é estranho, porque todos os comediantes falam dele, mas é o mais agridoce. Que é, depois de uma noite que te correu particularmente bem, uma pessoa ter contigo, olha, adorei. Você é o maior de todos, para que grande noite. Nota-se mesmo que você está a inventar aquilo na hora. Nota-se mesmo que você está a inventar aquilo na hora, é uma facada. Ah, caralho, tu não fazes ideia. Nem tem de fazer. E é deixar a pessoa com o seu sonho, não vale lógico, a pena. Lógico, agradeço, sorrio, agradeço e é isso. Não, é o feedback pior. É agridoce, é como eu digo. Fechando estas aqui mais ou menos sérias, se pudesses viver num filme para sempre, qual seria? Caramba. Estas agora são mais para pensar. Um filme para sempre. Era no Groundhog Day. O próprio filme já tratou disso, desse problema.
já estás preso num loop infinito. Portanto, dia da marmota forever. Se descobrisses que a tua vida é um reality show, como reagirias? Mandava um pontapé à primeira puta que me aparecesse, que era para ficar famoso como o Marco. Mas às tantas podiam dizer, até isso foi guionado. Nós tínhamos previsto isso. Sim. É muito Truman Show, não é? E tu, o que é que eu posso fazer que não esteja guionado? Era guionado, então eu quero dar um abraço ao gajo que disse ele está com o binómio favorável. Esse gajo é genial. Preferias perder a capacidade de rir ou a capacidade de mentir? E caralho. Esta é complicada. Esta fiz ao Essa é muito lixada. Esta é muito daquelas que lixada quanto porque- mais pensas, mais lixada é Porque responder. se tu perdes a capacidade de mentir, perdes a capacidade de fazer comédia. Nem estou a falar do Liar do Jim Carrey. Do mentiroso compulsivo. Nem estou a falar desse. Estou a falar do... Tu perdeste a capacidade de fazer comédia. Acabou. A comédia é uma mentira que tu bates em castelo mais claras de um ovo. Fãs já comeu qualquer coisa. Bom, pá, não sei. Acho que a frio perder a capacidade de me rir. Eu conheço pessoas que têm um sentido de humor de merda e que são felizes. Era isso. Pois ia arranjar um hobby qualquer de outra coisa qualquer para fazer, mas a questão é que tu soubeste. É a alegoria da caverna. Assim que sabes, não consegues Tu regressar. depois de ver a luz, o escuro nunca mais é a mesma coisa. Sim, nunca mais regressas ao estado de inocência. Se bem que pode ser uma caverna dentro de outra caverna, dentro de outra Nuno caverna. Lacerda, a alegoria da caverna é uma teoria segundo... Quando Platão pensou nisso, o exterior da caverna é o ar livre, mas às tantas pode ser outra caverna. Pode ser outra caverna. E aquela luz, às tantas, é apenas um holofote que está para aí escondido e tu continuas Sim. na mentira. E às tantas, estar dentro da primeira caverna ou no exterior, que tu achas que é o exterior, é exatamente a mesma coisa. Parece-me que é mais isso, porque não há nenhum sítio onde tu chegues realmente mais perto da verdade. E quando tu achas que alcançaste algo mais perto da verdade, tornas-te fanático. E aí, se calhar, era preferível estar lá dentro. Não sei, Sim. sei. Platão não era nada amigo da poesia e da comédia, forma de desencaminhar as pessoas. Isso também levava-nos longe. Achas que a humanidade está a evoluir ou só está a descobrir novos penteados? A humanidade está sempre a evoluir. Se é para um lugar melhor, não sei. Mas evoluir está sempre. Se a tua vida tivesse um narrador, quem seria? E para mim só poderia ser o falecido de Mr. David Attenborough. E em português, a versão portuguesa, claro, pelo Eládio Clima. Não seria peso demais? Tu pegavas num... Não, mas eu não queria ouvir o narrador. Ok, era só para os outros. Era só para os outros. Mas os outros podiam contar-te. Olha, sabes o que é que o narrador diz de ti? Sim. E tu, Nesta altura joga, ignora a montanha de trabalho que tem para fazer e vai-se sentar a ver uma série. Confere demasiado peso. Sim. Qualquer gesto, até o ato de barrar um pão com manteiga, torna-se um filme independente. Não é? Sim. Mexem a toda a merda, mexer numa cena sagrada e até estraga algumas referências da comédia. Não sei se estás a par, mas aquela manteiga mimosa, que era dura como a caraças, Sim. agora fizeram uma versão que é mole. Sim. Já não há nada sagrado. Estás a ser um velho restelo. Eu vivenciei vários episódios, várias piadas. E se nós atirássemos este pacotinho de manteiga no restaurante à cabeça de um, fodíamos a cabeça a não sei quantos. E agora isto já não vai ser possível, que já ninguém vai reconhecer. Mas atirar isto a quem que se isto é mole? Ninguém morre. Perdeu-se muita coisa à volta desta manteiga. Mas ao mesmo tempo não perdes o tesão. Enquanto a manteiga coisa para ir ao rabo como a Maria Schmidt. A manteiga está ali quentinha já. Mas... Tinha algo diferente em relação às outras. Esta manteiga é boa, mas e se o pão fosse muito frágil, tu esfuracavas o pão todo e... Sim. Quantos anos é que teve assim? Décadas? Sim. A mimosa, no departamento das manteigas, não, diz sentar que assim está bom. E houve um dia um gajo, malta nova, temos de mudar a manteiga que isto não pode ser. Deve ter entrado um VP qualquer, diz assim. Acabou, odeio manteiga de... Sabes como é que foi criado o CD? Não, acho que não. Lá um alto cargo da Sony que gostava muito de uma obra do Mozart que tinha 70 minutos. E ele disse, tenho de me arranjar um suporte que seja prático para eu ouvir isto. E o CD tem 70 minutos por causa disso. Por causa da obra do... acho que é do Mozart, não tenho a certeza. E eles desenvolveram o CD portátil e a partir daí a Sony... Lá está, revolucionou o mercado. Outra pergunta parva, se a comédia fosse um animal, qual seria? Isso é muito fácil. Um papagaio.
Primeiro, porque o papagaio é um animal que está sempre ligado à comédia. Segundo, porque o que nós fazemos é papagaiar a realidade. E só pelo ato de papaguear já tem graça. Aquela cena que até já está nos livros do Ricardo Aruz Pereira, a partir do momento que a criança repete o que o adulto faz, e muitas vezes o comediante é apenas um puto com o buço mais farfalhudo, só o ato de repetir aquilo que as pessoas alegadamente sérias dizem já tem graça. Depois vai por aí afora, não é? Papagaio não me parece mal. Se os extraterrestres nos observam e pensando que eles são artistas, usam-nos como material de tragédia ou como comédia? Os dois. Os dois. O Hitler era o grande ditador de Charlie Chaplin. Achas que eles têm algum povo em específico de onde retiram inspiração? Será que eles vão tantas vezes aos Estados Unidos para retirar a inspiração? Permite-me que me armem Dá-lhe. em coisa, em Neil deGrasse Tyson. Uma civilização que é capaz de abandonar o próprio planeta, viajar durante pelo menos uma carrilhada de anos-luz, que é onde estão os planetas habitáveis mais próximos da Terra, que estão na constelação do Próxima Centauri. São 3 estrelas, que é Alpha Centauri, Próxima Centauri e Centauri. E que são 3 estrelas que têm planetas. A Goldilocks Zone há de estar ali em algum deles. Vamos admitir que é uma dessas, tem a civilização que é o mais pertinho da Terra que dá. Mesmo essas são não sei quantos mil anos de luz, que são anos a viajar à velocidade da luz. A civilização que é capaz disto, ela já, quando chegou aqui, ela já nos conhece de gingeira, conhece-nos a todos. Portanto, eles vão ser capazes de aprofundar, se calhar, muito mais o conhecimento da nossa, quer dizer, religião, da nossa civilização, do que eles, do que nós temos. Se calhar tem uma espécie de fascínio como nós temos para espécies alegadamente inferiores. Aquele fascínio que uma criança tem, por exemplo. Quem diz criança diz um biólogo. Ou um entomólogo tem em relação às formigas. Agora não sei se o passo seguinte, ou é possível dar o passo seguinte para a comédia, é tão ridículo se pensarmos que eles também têm uma história e em parte partilharam alguns dos episódios. Olha para estes gajos tão estúpidos que ainda estão nesta fase da evolução, ainda não perceberam como é que isto se brinca, esta coisa da vida. Nós não podemos olhar, eles não olhariam para nós como nós olhamos para as formigas, porque nós não as percebemos. Nós percebemos que ela tem uma movimentação, que tem uma estrutura, e achamos que isso é por algum motivo. Mas nós não as percebemos. Nós não ouvimos duas formigas a falar e entendemos. E eu não me acredito que uma civilização que é capaz de vir de outra ponta do universo para aqui, que venha sem ter estudado línguas primeiro. Ao menos inglês e francês. Estudasse na escola. A nossa noção de inteligência é sempre baseada na humana, mas eles podem ter um entendimento do universo de outra forma, sendo que são mais profundos em certos aspectos e noutros passa completamente ao lado porque nem sequer entrou na sua evolução. Por acaso há um sketch, eu não sei dizer, mas sei que vi isso no YouTube, é tipo uma espécie de curta, escritório de guionistas, em que estão a fazer o pitch a uma ameaça via inteligência artificial e estão sempre com essas questões de epá, mas isso estás a pensar como um humano, não sei se é facilmente encontrável. Não sei se queres dizer alguma coisa entretanto, dizer mal, dizer bem, recomendar alguma coisa. Olha, eu quero falar do meu solo. Vou fazer o solo, quero falar disso. Falamos já e depois vamos às perguntas no final. Pronto, ao fim de 17 anos de comédia, eu ganhei vergonha e disse o pessoal, toda a gente anda, mas porquê que nunca fizeste solo? Porquê que nunca fizeste solo? Mas e andava sempre a levar com isto. E há um motivo muito grande para eu não ter feito solo. Eu não gosto das burocracias de abrir teatros e de abrir bilheteiras e de vender bilhetes e não gosto nada disso. E depois eu tenho a noção que eu tenho 7.500 seguidores no Instagram, que o meu alcance é muito pouco. O meu nome não vende bilhetes. Eu também não quero fazer um solo em que eu vou abro uma data no Porto, deixo com os meus amigos e fecho, e foi um solo que eu fiz. Até porque eu não vou fazer o solo e não enterro o material, que não faz sentido enterrá-lo, parece-me. E o que é que mudou aqui? Aconteceram duas coisas que me levaram a fazer isto. Uma foi, eu encontrei quem produz ao solo e que me retira todos os problemas da mão. Que é o Tiago Paixão, do
do Chicago, do Chiado Comedy Club. Chicago Comedy Club. Uma coisa muito melhor. O Tiago Paixão vai-me produzir as datas, fazer para já 4 datas: Porto, Lisboa, Braga e Coimbra. Salas à volta de 100 lugares sempre, porque também não está para mais. E o solo vai ser um solo fundamentalmente de humor negro, chamado Denso, porque mesmo o que é humor negro e o que não é uma discussão que é muito densa. Onde é que começa o humor negro e onde é que ele acaba? É denso, é complicado. E depois eu tenho um jeito, e isto é um mote para o solo, eu tenho um jeito para dar sempre a resposta que me fazes ficar embrulhado em alguma coisa. E então vem daí a cena do denso, das ideias serem densas, das piadas serem densas. Porque não é só o negro pelo negro. Não, é mais que isso. Ou melhor, não é, nem é mais no sentido de ser mais, é diferente disso. Não sei se é mais ou é menos, mas é diferente disso. Aconteceu depois outra coisa que foi, eu fui fazer uma participação numa noite do humor negro, ou seja, a casa do artista amador a Braga, Famalicão, que é organizado pelo meu bro Pedro Miranda, o Samurai, o Samurai porque anda com um coque na cabeça. Ele organizou uma noite do humor negro e aquilo ficou curto a nível de cartaz. Ele achava que ia mais malta que depois não foi, e chegámos lá e estávamos 3, e ele, e os outros 2 putos, pá, têm 5 minutos cada um, e ele não tem humor negro. E eu disse, não te preocupes, façam a primeira parte como der, depois eu faço a segunda. E eu fiz 40 e tal minutos e não esgotei o material. E 40 e tal minutos, sem esgotar o material, é 1 hora. Escreves um encadeamento e dá 1 hora, eu acho. E eu não gosto de solos muito grandes, ainda por cima, porque depois tendem a amassar-me. Por muito que seja bom, por muito que seja, tende a amassar-me. Eu gosto de solos entre os 45 e 1 hora, acho que é o ideal. Fiquei logo a pensar nisso. E o que é que acontece? Quando eu tenho a epifania que o Tiago me pode produzir, é no dia em que eu vou abrir o show de Léo Lins, que é um dos melhores comediantes do humor negro do mundo, para o qual eu fiz muita força para ir abrir porque queria mesmo. E o que é que acontece? Eu faço o espetáculo e aquilo corre-me de tal maneira bem que eu tirei muitas fotografias. Muitas fotografias. Quando eu digo muitas, foi quase tantas como ele. Ok? Há muita gente que tirou porque os outros estavam a tirar. Mas não é normal o opening act ter gente a tirar fotografias. Eu sei que faço muitos opening acts. Opa, e eu olhei e disse assim, está aqui. Eu tenho o material, tenho os meios, se calhar é hora de fazer isto. E então pensei num nome e depois eu tenho este defeito que é, e eu percebo que isto é um defeito que é, quando tenho uma ideia, falo dela a muita gente. E falo e debate como é que vou fazer, como é que não vou fazer e tal. E aquilo quase que me traz já só de si uma recompensa, que depois me atrasa a decisão. Desta vez não disse nada a ninguém. Para o pessoal mais novo não se dá conta que essa é a armadilha. Essa é a Pois. armadilha. E muita gente só se dá conta muito mais tarde. Afinal, tinha tantas ideias, parece que ia e deixei tudo a meio. Exatamente. E depois fica tudo a meio porque já tiveste essa resposta positiva. Eu estive a pensar, falei com o Tiago, e quando o Tiago me disse, claro que sim, vamos a isso, vamos fazer e tal. Pronto, tinha pensado um cartaz que está feito. Que está feito, não, que está montado, só que vai precisar de ser adaptado ao estilo de imagem do Chiado Comedy Club. Ou seja, para haver ali uma continuidade. Mas está feito e eu gosto muito dele. É um cartaz com uma fotografia onde eu apareço com o meu gato no Instagram. Um bocado a laia do mal do Inspector Gadget. Tinha um Mad Chá. E vai ser isso. Irá ter 1 hora, sensivelmente. Irá ser só stand-up. Eu não sou cá de andar a cantar, nem a bater palminhas, nem nada. Nem vou fazer breakdance, nem vou entrar de skate. Vai ser um gordo a dizer piadas. Não fazes crowdwork? Bom, se eu fizer crowdwork não aparece depois. Mas se eu tiver de fazer crowdwork vai ser muito mal. Vai ser do tipo, se eu tiver de fazer crowdwork é sinal que a casa está numa pantana. Que há pessoal que pegou
para não estar a ver o espetáculo. Tenho esta regra que é, eu nunca pergunto nada ao público. Eu simplesmente afirmo que, e a partir daí está estabelecido. Eu não pergunto quem é que já andou de avião, digo aqui já toda a gente andou de avião. Digo aqui toda a gente viu a notícia de Fábio Coentrão e do Marisco. Não foi? Pronto, e a partir daí está feito. Eles não têm nada que ir para lá falar. Por acaso isso aí é inteligente, pois se o comediante inicia o beat fazendo essa pergunta e espera uma reação positiva do público, é uma boa estratégia. É afirmar logo, afirmar logo. Afirmas o que tu precisas para o teu setup, simplesmente afirmas e pronto. E se alguém que não andou de avião, ele é que fica a sentir um alien. Já tens data? As datas ainda não estão cá fora, mas eu já tenho. Há de ser a segunda quinzena de maio. Vão dizer a segunda quinzena de maio. E os bilhetes vão andar nas ticket lines da vida. Então. Estamos aqui a pensar num jogo de percepções. És bom ou és mau, consoante se tens ou não tens solo. Para o público tem importância, mas entre os comediantes também. Não sei o que é que tem mais importância, se tem para o público ou se é para os Tem comediantes. mais importância para os comediantes. Porque. O público está-se bem a borrifar. Sim, sim. Se ele vai. Gosta de ter ou não gosta. O Fernando Rocha não tem nenhum solo. Sim, sim, olha, é um bom exemplo. Um bom exemplo. O Fernando Rocha não tem nenhum solo. Não tem problemas de público. Não... Não deixa de ser curioso porque, se formos realistas a analisar, o comediante não se tornou melhor comediante por ter um solo, ou dois, ou 10. Não. O solo é reflexo do ele ter tornado um comediante. É uma coisa diferente. Mais do que bom completo. No sentido de consegue fazer e consegue vender aquilo. Sim, nesse aspecto é, mas se formos analisar piada a piada, pode dar-se o caso de um comediante que tem um solo e outro que estaria em condições para fazer um solo, mas não faz por diversas razões. As Não piadas do outro serem melhores. Isso, Yeah, claro. como estamos sempre no jogo das percepções, é claro que para a maioria das pessoas aquilo que tem um solo está pelo menos um bocadinho acima. Não é? Tem Também mais está sucesso. Não sei se queres dizer mais alguma coisa sobre o solo. Já não. Voltas aqui para falar. Não, só que eu ia te dizer isto. Eu tenho. Porque aconteceu. Eu acabei por, recentemente, todas as grandes novidades que eu tinha para dar, tê-las dado no podcast No Alegria de Viver, do Jovem Conservador de Direito, do Bruno e do Sérgio. Foi lá que eu disse que ia ser o Pai Natal do Rosto ao Pai Natal. Foi lá que eu anunciei a Feira dos Dilemas. Foi lá que, pronto. E então eu estive lá a semana passada e não podia falar do sol porque as coisas não estavam fechadas. Ontem eu o programa outra vez. Então eu liguei ao Bruno e disse: Olha, como é que estamos e tal, não sei o quê. Epá, mas venho, não posso porque eu tenho de estar à noite no Goia, não tenho vida. E epá, mas é uma pena não ser a primeira vez. Então mandei-lhe um áudio. Mandei-lhe um áudio e eles passaram um áudio, deu a avisar. Vai ser. Sim, é uma relação fixe que tu construíste com alguns comediantes que já são da casa. Tu, Fakir, O Rafael Videira. Rafael Videira, nota-se que às Sim. vezes dá a impressão que vocês estão fechados um bocadinho mais lá atrás e de vez em quando abrem o armário e anda lá para aqui um bocado. O Edit&T, que era um podcast que era de tecnologia e comédia, se tu vis Edit&T, escreve idiota. Não, eu acho que acabou. Era um podcast de comédia e tecnologia, onde eles tinham convidados, eles hoje iam falar de Bitcoin. Era um comediante, um especialista em Bitcoin, não sei, e mais um leigo qualquer, e os três falavam. E amanhã iam falar de história. Era um comediante, mais um leigo qualquer e um especialista em história. E depois voltam eles faziam os podcasts que eles chamavam os Hostfuls, que era os ossos todos, que era o especialista em história, o especialista em Bitcoin, todos aqueles que saíam do bolso, sabes? Todos de uma vez. E esses episódios rapidamente eram os preferidos do pessoal. Onde é que está disponível? Pá, ele estava pelo menos no Apple Podcasts. Então tenho de procurar. Vamos aqui para a pergunta do Zé Pedro Rodrigues. Qual é o maior cancro do stand-up fora o crowdwork? São os alinhamentos demasiado grandes. São as noites de 12 comediantes fazer 5 minutos cada um. Porque aí basta haver um ligeiro desvio, fizer 7 ou 8 e às tantas a noite torna-se infinita. É, a culpa não é de ninguém, Sim. a noite foi uma merda, depois andam todos à volta dos mesmos 10 minutos e nenhum faz 20. Essa situação é capaz de ser das mais ingratas, mesmo que o último ou os últimos comediantes sejam realmente muito bons, o público já está cansado. Epá, já levou ali com muito... Já chega. Essas noites não são com comediantes muito bons. Percebes? É que ainda por cima. É massacre. E outro dos cancros é os que fazem 40 minutos. Para o osso de fazer 40 minutos, supondo que o alinhamento tem mais 3 ou 4... E só ser variada não faz com que ela seja boa.
Pelo contrário, tu vês uma coisa que é muito chata, que me faz morrer, que é, estou a ver, boa noite, boa noite, boa noite, e o povo, boa noite. É mais energia. Lá o pessoal já disse boa noite a 8 gajos antes de ti. Conta piadas. É o mesmo sentimento de tu estás a trabalhar numa grande empresa e de cada vez que passas por aquela pessoa, a pessoa diz-te bom dia. Cada vez, ok, até passa, mas se te cruzares 10 vezes com essa pessoa e a pessoa. Não dizes 10 vezes bom dia. Tu às tantas não me estás a ver. Isso é a modo automático. Se quiseres dar alguma recomendação de alguma cena que estejas a ver, podcast, filme, série, pessoa, gajo ou gaja que estejas a ver nos palcos e que esteja fixe para futuras conversas, este é o momento e depois promove-te e está fechado. Olha, então, uma das coisas que eu tenho gostado de ver é que cada vez mais as noites de comédia estão mais cuidadas. O pessoal está a tentar fazê-las melhor. E isso é muito bom. E agora está a começar a acontecer o passo seguinte que se deseja, que é, estamos a começar a sair do Porto. Eu, por princípio, não gosto muito de ir ali para o circuito de comédia de Salto de Ildefonso. Gosto de ir lá atuar, mas não gosto de ir para lá abrir bares, nem aquela malta ali, aquele Triângulo Ferro, Maria Pistolas, Hard Rock. Depois ainda tem ali também o Castle Rock, não sei o quê. Pá, Pinguim. Estão ali numa bolha, mas ao mesmo tempo, nesta altura, o Bruno Azevedo abriu o Cetra em Braga, que é espetacular. E eu fui lá e que noite bem organizada. O host, boa luz, pá, casa cheia, o pessoal foi para ver, pá, espetacular. E estou a vê-lo e a dizer assim, puto, estás a dar muita comédia. Ao contrário daquela cena daquele gajo que abriu 7 noites e são todas uma merda. Percebes? E as noites de merda também fazem falta, mas o facto de, e por isso é que estou a falar do Bruno Azevedo, do trabalho que ele está fazendo, etc., pá, espetacular. Ou seja, esticou o circuito de comédia. Exatamente, ou seja, abriu ali um polo. Yeah. E ele agora, com mais 2 ou 3 casas que se consiga abrir ali, aquela malta que tem de fazer 1 hora já não precisa fazer tantas vezes 1 hora. E será mais fácil depois eles rodarem lá e virem cá em cachê e nós rodarmos cá e irmos lá em cachê. O Tomás Matos, nesta altura, também está a fazer um esforço muito fixe para abrir algumas casas. Eu não sei como é que está a correr porque ainda não vi. Está a fazer o esforço e isso é muito bom. Vejam stand-up e em maio vão ver o meu sol. Vão-me seguindo nas redes sociais que é para apanharem os bilhetes quando estiver à venda e em maio vão ver o meu sol. Está fechado. Esta foi a 4ª conversa, /entrevista, havemos de voltar para a 5ª, caso queiras. Quando tu quiseres. Quando tivermos mais um motivo ou quando tenha passado o tempo suficiente, depois volto. Mas eu digo-te, eu acho que, já te disse isto outra vez, e acho que tu devias fazer isto, que era, de dentro da malta que percebe bem a linguagem do teu podcast, juntar 3 ou 4 e gravar um episódio sem convidado. E experimentar ver como é que funciona. Não é descabido, eu agrada-me, mas é questão de agendas. A partir do momento que é a minha agenda e se for mais, supondo, adicionando mais 3 pessoas, ou seja, um conjunto de 4 agendas, isso torna-se muito difícil. É uma coisa que eu tenho vindo a perceber. Eu tenho a noção que, como tu não precisas de garantir ninguém, ou seja, tu és capaz tu conheces o pessoal e tu és capaz de dizer assim, para fazer isso com 3 gajos, há 10 gajos que dava. Destes 10, que são os 3 que estão disponíveis. E fazes com aqueles 3. E da próxima vez dizes, ok, destes 3 que vieram, quem é que pode repetir? Jogar só um? Tipo, ou fazer, em vez de 3 fazer com 4? Porque depois, o projeto é bom demais para morrer. Falar nisso, tens de conversar com a Emma Duarte. Foi a alegria de viver, não foi? Acho que sim. Ela tem cabelos encaracolados. Sim. Recordo-me dela. O Rafael Videira, que lhe deu a primeira atuação, se a memória não me falha, foi aquela história típica de alguém que está a ver e depois houve ali uma interação, então experimenta. Acho que isso é Leonor Feio. Possivelmente pode ter a mesma backstory, mas eu acho que foi a Emma, se a memória não me falha. Mas é muito interessante. Ou seja, eu gosto do projeto, ele é bom. Era mau se ele tivesse de parar, mas eu percebo que tu foste, como é que se diz? Entrou por vinha vindimada. Uma vinha vindimada. Foste desbaratando os comediantes que tens e agora não tens. Porque os novos ainda demoram a ter cabedal para vir. E eu acho que era uma forma fixe de tu ires lançando
uma versão diferente do podcast porque se tiveres aqui o Álvaro Cláudio do outro lado, e eu e o Álvaro também vamos debater e também vamos trazer coisas novas, eu nem o conheço. Sei que é Sim, um amigo do podcast também. foram os únicos que já tiveram cá 4 vezes. Acho que era giro. Eu tenho aqui algumas ideias, sendo que é de pôr em prática algumas. Uma até vai no sentido que tu disseste, não sendo necessariamente esse o tema, aquilo que tu disseste em relação ao Seinfeld e ao Chappelle, mas pegando numa ideia, algo com importância, sei lá, não estou a dizer que seja este o tópico, mas qual é a importância do Herman na comédia portuguesa? Convidava algumas pessoas, era uma espécie de documentário em áudio, fazer algumas perguntas a todas e ver depois seria um trabalho de edição mais pesado. Esse tipo de conversas, de entrevistas, eu acho que tem alguma importância. O Herman diz, o Ricardo, pensar nos últimos 10 anos de stand-up em Portugal e ir buscando testemunhos de pessoas que já estão cá há mais tempo, há mais que 10 anos, há 10 anos, pessoal mais novo, e perceber as diferentes. E aí tinha de ir recolher exemplos de cada um, e é claro que dá mais trabalho, e se for bem pensado até dá para fazer as duas coisas. Por exemplo, gravar uma conversa e agora, aqui 10, 20 minutos, estamos aqui A bater perguntas. a bater e depois seria, tendo estes brutos todos, o que é que dá para fazer com... Pois. Já há algum tempo que anda aqui na cabeça, tem que ver com a comédia portuguesa. Consegues recuar, por exemplo, o José Vilhena, mas mais para trás, o Bordalo, mas sem entrar nas referências literárias, naquelas que estão mais à vista de todos. Há um ponto que tu não consegues encontrar seguimento, família. Quem é que teve antes deste? É difícil. Pois, não há registro. Não... O Herman tem muitas entrevistas que lhe fizeram, perguntaram por muitas coisas e há coisas do Herman em documentário. Mas quanto mais não seja, há as peças de arte. E isso já... Por exemplo, com ele, ou por exemplo com o Ricardo Luz Pereira, nesse sentido de 80 para trás. O que é que ainda tem importância? O que é que influenciou? O que é que foi esquecido? O que é que foi injustamente esquecido? Como a gente referiu, eu acho que há um esquecimento, isso é visível, uma espécie de basófia fundamentada em coisa nenhuma. Comediantes que se acham muito bons, quando na verdade aquilo às vezes até fazem bem, mas já foi feito. Alargar um bocado mais as vistas. E últimas palavras e fechamos isto. Aí últimas palavras ainda para o podcast. Sim, esqueci-me, ainda está a gravar. Isto foi portanto, completamente entediante para quem está a ouvir. Ouvir, mas depois essa parte corta-se. Últimas palavras. Vejam comédia, riam-se muito. Faz muita falta. Obrigado por aturarem.